E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu tenho Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito. Olá, gente, que bom, mais uma vez estamos aqui, né? E você está bem? Sua família está bem? As pessoas com quem você convive estão bem? Você é daquelas pessoas que participa da felicidade da outra pessoa, ajuda a construir a felicidade da outra pessoa? Ou você é daquelas pessoas que ficam de braços cruzados, apenas torcendo, procurando ser feliz e de maneira assim indiferente à felicidade das outras pessoas? Lembremos-nos, os outros podem ser felizes também dependendo da sua ajuda, da sua participação. Pois bem, hoje penso de a gente estar conversando a respeito de um assunto bastante importante, assunto esse de uma relevância muito grande. E é pena que o nosso tempo a cada semana ele é bastante curto aqui no rádio. Mas, no entanto, cá entre nós, é melhor um pouquinho do que nada, não é? E o assunto hoje que nós vamos conversar é sobre corrupção. Mas conversar sobre a corrupção a partir dos óculos de pessoas de fé. Muita gente hoje, a gente tem ouvido o tempo todo as conversas, a grande mídia, a pequena mídia, e nossos intervalos de conversa, sempre sai assunto mensalões, mensalinhos, corrupção, manobras políticas, enfim, tanta coisa, e coisa sempre ruim politicamente, não é? Então, eu penso que vale a pena de tratar o nosso programa Evangelho e Cidadania hoje, abordar o tema corrupção a partir do óculos da fé. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Eu tenho certeza que tem muita gente aí em casa que é daquelas pessoas que já vai falar de política novamente. Eu conheço gente, inclusive gente atuante de comunidades, gente que fala que é pessoa consciente, que torce o nariz quando se fala de política, que evita falar, conversar de política. Eu lembro que o Frei Beto, o frade dominicano, ele costuma dizer que política é igual sexo. Quanto menos se fala na casa da gente, mais besteira se faz na rua. Eu diria a mesma coisa. Quanto menos se fala em política dentro de casa, mais cidadãos ou pretensos cidadãos fazem besteira na rua. Quanto menos se fala de política de cidadania na escola, mais besteira se faz na rua. Quanto menos sobre cidadania e política e formação de consciência crítica se fala nas igrejas, nas comunidades, mais besteira se faz nas ruas. Portanto, a corrupção, a impunidade, a violência, que sempre foram fatores que caracterizaram a cultura brasileira, eu diria assim, praticamente desde de 1500, quer dizer, desde o início da caminhada da história da colonização no Brasil, essas três características, corrupção, impunidade e violência, estão presentes. Você poderia falar, puxa vida, mas faz tanto tempo assim, isso tem solução? Onde está a solução? Eu digo, sem medo nenhum de errar. A solução está na educação do povo, está na educação da cidadania, educação do cidadão para a prática da cidadania, educação para a cidadania ativa. Ajude a combater a corrupção no país. Em sua opinião, as pessoas nascem más? Nascem já de mau caráter? A corrupção é algo já nativo, já vem da pessoa, desde o nascimento da pessoa? Desde criança a pessoa é um ser humano mau? O filósofo Rousseau
Lá já no século XVIII, ele diz que o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe. Por quê? Por que a sociedade o corrompe? Por que nós somos corruptos? Digamos, a gente deixa ser pessoas corrompidas? Ou por que nós participamos de esquemas corruptos que ajudam as pessoas a se corromperem? O poder e a corrupção, a gente podia perguntar, são faces da mesma moeda? Sim, o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Existem janelas? Existem alternativas de combate à corrupção? É claro que existem. Sobretudo, acredito eu, a mobilização da sociedade. Não pode a gente contentar-se apenas com a indignação e permanecer de braços cruzados. A indignação é um primeiro passo, mas jamais podemos parar nele. A lei da ficha limpa é um dos exemplos bem claros de que vale a pena a gente lutar. Vale a pena. Temos que ganhar as ruas, temos que abrir caminhos. E olha que nós estamos falando isso no início de um ano eleitoral, não de um ano político. Erradamente as pessoas falam que ano de eleição é ano político. Ora, ano político, bem como mês e dia, é sempre tempo político. Agora, ano eleitoral, esse sim, é um ano de eleições, e de importantes eleições, hein? Presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e os seus respectivos vices também. É tempo importante e agora já é hora. Não é tarde não, hein? Mas também não é cedo. É tempo oportuno de a gente começar a nos provocar para esse tipo de conversa entre a família, entre as comunidades, nas escolas, nas esquinas, nos bares, enfim, em todos os lugares, na sacristia e na praça. Ajude a combater a corrupção no país. Será que é só no Brasil que tem corrupção? Outros países convivem com a corrupção? Infelizmente, sim. Será que é só nos últimos tempos que existe corrupção? No tempo de Jesus e antes dele, também será que tinha corrupção? Claro que tinha. Basta ver as atitudes de Jesus em relação a esses comportamentos, totalmente comportamentos humanos. Acolhemos hoje, pois, a palavra de Deus, tirada de 2 pedacinhos do Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 34, e depois pula para o capítulo 23, versículo 33. Eu repito, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículo 34, pulando para o capítulo 23, versículo 33. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo. Quem andava espalhado se juntou, quem vivia como cego enxergou. Por todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. Por todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo. Disse Jesus: raça de cobras venenosas, se vocês são maus, como podem dizer coisas boas? Pois a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Serpentes,
raças de cobras venenosas, como é que vocês podem escapar da condenação do inferno? A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo. Quem andava espalhado se ajuntou, quem vivia como cego enxergou. Por todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. Por todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo. Quando a Bíblia... Eu não sei ainda como que tem gente que consegue afirmar que Jesus vivia alheio aos condicionamentos políticos da sociedade da sua época. Queremos palavras mais fortes, mais duras do que essas que nós acabamos de acolher? Jesus vive situações na Palestina, situações de grande anomalia, situações de ausência de lei, pois não havia leis praticamente, a não ser, é claro, no papel, como sempre, né? Na realidade, também no tempo de Jesus, as pessoas se viravam como podia, numa sociedade entregue à lei do mais forte e, sobretudo, do mais poderoso, ou, eu digo hoje, do pretenso mais poderoso. Nós sabemos muito bem hoje o que é isso, sobretudo nas sociedades onde a gente diz que as leis existem para inglês ver, ou seja, as leis existem na teoria, mas na prática nada acontece. É verdade que muitas vezes a impunidade ela existe, ela está aí diante de crimes contra o bem comum, violências praticadas pelos próprios órgãos de ordem pública para defender interesses privados, falhas nos funcionamentos dos serviços públicos, aproveitamento das verbas dos dinheiros públicos para fins privados. Isso tudo já acontecia no tempo de Jesus. Diante dessa situação, é claro, a religião crescia. Era o grande instrumento do qual o povo dispunha para não perder-se, digamos assim, não se perder na anarquia e na completa confusão. Os valores da Torá guiavam o povo na sua vida do dia a dia. Foi a partir, eu lembro a vocês, que foi a partir desses valores existentes na sociedade civil que Jesus articulou o seu projeto. O projeto do reino é articulado a partir da convivência com os valores da sociedade civil. E essa situação favorece, de certo modo, eu diria assim, o surgimento de grupos da sociedade civil, grupos organizados. Por quê? E isso daí foi chamado o surgimento dos grupos políticos no tempo de Jesus. Ora, é só a gente pensar numa sociedade civil se organizando para melhorar as condições de vida. E foi assim o tempo que Jesus viveu. Você pode acompanhar essa e as demais edições de Evangelho e Cidadania em www.youtube.com/Evangelho e Cidadania. Acesse e ajude a divulgar essa boa notícia. Não deixe o eleito governar sozinho. Acompanhe seu mandato. Exija que ele preste contas acerca de sua atuação. Na democracia representativa, isso é muito importante. Você, minha irmã, você, meu irmão, as pessoas de sua família, as pessoas de sua convivência, como agem politicamente?
como pensam de maneira da educação. Você é daquelas pessoas que uma vez exerceu o seu dever cívico do voto e lavou as mãos, cruzou os braços, distanciou-se daquele ou daquela quem você elegeu, ou você o acompanha, você o critica, você sugere? Pense nisso. É muito importante, inclusive, a gente ir treinando isso, porque daqui para outubro, jazinha a gente chega. O tempo passa rapidão, rapidão. Mesmo com o mês da Copa em junho e julho, mas não adianta, é inevitável. Esse ano é ano eleitoral, sim. Vale a pena, gente, nós aprofundarmos um pouco mais na educação e na formação para a cidadania ativa. Na educação e na formação sobre a política, para fazermos, como diz o Frei Beto, menos besteira na rua. Nesse sentido, eu queria sugerir um livro que você pode procurar, quem sabe até nas bibliotecas da sua cidade você acha. O autor é Sérgio Buarque de Holanda. O nome do livro é Raízes do Brasil. É um livro da década de 30, portanto, olha aí, há mais de 40 anos. Mas é um livro muito, muito atual. Ele fala, por exemplo, apenas algumas afirmações dele, que a cultura política do Brasil ela é influenciada historicamente desde o paternalismo, desde o tempo do patriarcado brasileiro. Por quê? Porque a elite política se considera, desde aquele tempo já considerava, acima da lei. E não só. A elite política considera a política como lugar de fazer favores à sua clientela, e sobretudo às suas clientelas mais próximas, né? E ele ainda afirma que a cultura política, desde de idos tempos, é de usar o recurso público como sendo público, muito anônimo, e por ser anônimo não causa mal a ninguém. E desde aquele tempo ele já levantava a questão das alianças políticas. O favoritismo e o clientelismo político se causa muito bem com a corrupção, se casa muito bem com as alianças políticas. A corrupção é uma maneira para se ganhar o poder. Eu diria assim, que inclusive ele afirma que é o mal menor para se ganhar o poder. O voto é apenas uma das maneiras de você exercer a sua cidadania. Participe da vida política de sua cidade. Acompanhe o dia a dia dos vereadores e do prefeito. E cobre a participação do povo nas soluções dos problemas de seu município. Eu lembro a você, minha irmã, meu irmão, que essa nossa conversa sobre política, sobre cidadania, sobre a indispensável formação para a natureza da política e da cidadania, isso tudo nós o fazemos como pessoas crentes, como pessoas que acreditamos, como mulheres e homens, famílias e comunidades seguidoras de Jesus. Pois, assim como Jesus, nós também precisamos viabilizar, tornar possível condições concretas de vida e vida em qualidade. E cá entre nós, a política é um dos meios concretos de realizar, de praticar o bem ou o mal. Se é no mundo corrupto, é claro que a semente má dará maus frutos. A boa semente dará bons frutos. A gente sabe muito bem que a história do Brasil mostra para todos nós que a corrupção é sempre feita, organizada e patrocinada por sobretudo pelas várias e diferentes elites. Elites políticas que se consideram acima do bem e do mal. E a essas pessoas é importante a gente estar sempre lembrando o que nosso Papa Francisco fala. Olha bem o que o Papa Francisco diz. A hipocrisia é a linguagem preferida das pessoas corruptas.
Eu repito, diz o Papa Francisco, a hipocrisia é a linguagem preferida das pessoas corruptas. Olhando por aí, dá uma dor aqui. às vezes dá vontade de não ver, às vezes dá vontade de chorar, às vezes dá vontade de esquecer. Mas quando essa vontade te encontrar, transforme essa vontade em fazer. Neste segundo, em algum lugar do mundo, alguém tá precisando de você. Faça a parte, faça a sua parte, que dê a melhor parte de você. Não é com a mão no bolso, é com a mão na massa, que dá pra ajudar a resolver. Basta um pouquinho, você não tá sozinho. Faça porque há muito pra fazer. Faça a parte, faça a sua parte, que dê a melhor parte de você. Que dê a melhor parte de você. O Papa Francisco, comentando aquela frase que eu acabei de falar, que a hipocrisia é precisamente a linguagem da corrupção, ele diz que quando Jesus fala a seus discípulos, diz que seu modo de falar deve ser sim, sim ou não, não. Sabem por quê? Diz o Papa. Porque a hipocrisia não fala a verdade. Porque a verdade não está nunca sozinha. A verdade está sempre com o amor. E continua o Papa falando, não há verdade sem amor. O amor é a primeira verdade. Se não houver amor, não há verdade. Esses querem, os corruptos, querem uma verdade escrava dos próprios interesses. Podemos dizer, fala o Papa, que há um amor, mas é o amor de si mesmos, o amor a si mesmos. Lembremos-nos de que o Papa está falando sobre as pessoas corruptas. Isso nos leva a refletir a respeito do nosso papel na formação da cidadania, da juventude, dos adolescentes e nossa enquanto pessoas adultas também, é claro, né? Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Gente querida, de fato o tempo é curto para um assunto de grande relevância como esse. Mas não tem nada não. Ao longo do ano a gente volta outras vezes conversando e procurando aprofundar esse mesmo assunto. Converse, discute, bata papo com seus amigos, compartilhe isso tudo a respeito da indispensável formação para a cidadania ativa. Tá bom assim, gente? Fiquemos por aqui. Abraços e beijos e até o próximo Evangelho e Cidadania, se Deus quiser. Tchau. E agora me diga se eu tenho direito. Você ouviu Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu Apresentação Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito